O tiro da Rússia contra tanques Abrams os nocauteia, diz Rostek. Um projétil de alta precisão russa é capaz de eliminar imediatamente da ação o avançado tanque Abrams norte-americano, avaliou a cooperação estatal russa. Os tanques Abrams dos Estados Unidos fornecidos às tropas ucranianas não atendem aos requisitos de defesa atuais. Um único projeto de alta precisão é capaz de colocá-los fora de serviço, anunciou nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2024, a cooperação estatal russa, Rostek. Os Abrams, entregues às Forças Armadas da Ucrânia, para dizer mais, não atendem aos requisitos de defesa atuais. Isso se aplica aos tetos das torres dos cascos, bem como às projeções laterais de polpa, detalhou a empresa. Assim, o único golpe de um Krasnopol preciso e potente garante que o tanque de batalha principal dos Estados Unidos será nocauteado. Isso é o que observamos regularmente no decorrer das operações de combate. O Krasnopol foi desenvolvido pelo consórcio Vysokol-Toshnei Complex, sistemas de alta precisão em tradução livre, que faz parte da Rostek. A precisão da munição é garantida pelo ajuste de feixe laser refletido do alvo. Os lemes aerodinâmicos, por sua vez, são responsáveis pela correção da trajetória durante a aproximação ao alvo. O desvio da linha de visão é mínimo, independentemente do alcance de outros fatores. Os veículos blindados americanos, incluindo os Abrams, são constantemente destruídos pelas tropas russas com esses projetos, lembrou a Rostek. Lockheed Martin diz que está pronta para produzir mísseis de longo alcance para os Estados Unidos e no Reino Unido. A montadora dos Estados Unidos afirma que poderá criar mísseis chamados Mako devido ao acordo AUKUS do país com a Austrália e o Reino Unido. A montadora norte-americana Lockheed Martin anunciou que está pronto para desenvolver um míssil hipersônico a jato no Reino Unido antes de produzi-lo nos Estados Unidos, escreveu na terça-feira, 23 de setembro de 2024, jornal britânico The Telegraph. A empresa apontou um protótipo do míssil Mako manobrável denominado em nome do tubarão mais rápido que existe, como exemplo de uma arma que está disposta a desenvolver no país europeu. O desenvolvimento de armas avançadas fora dos Estados Unidos que ajudaram a financiar o trabalho inicial do míssil hipersônico será um desvio dos padrões convencionais da empresa, indica o The Telegraph. Para compartilhamento de tecnologia foi possível graças ao acordo AUKUS, acordo militar entre a Austrália, Estados Unidos e o Reino Unido, explicou o Tim Cahill, chefe da divisão de mísseis guiados da Lockheed Martin, ao jornal. De acordo com o The Telegraph, o Ministério da Defesa do Reino Unido administra um consórcio de cerca de 80 empresas desde o final de 2023 para desenvolver um projeto de míssil hipersônico britânico com prazo até 2030. A mídia relata que esse prazo apertado pode incentivar o Ministério da Defesa britânico a cooperar com a Lockheed Martin, que já passou anos desenvolvendo armas semelhantes. A AUKUS, anunciada em setembro de 2021, tem dois componentes. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de uma frota australiana de submarinos nucleares usando tecnologia norte-americana e britânica. O segundo componente envolve o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias, incluindo robótica, submarina, eletrônica quântica, segurança cibernética, recursos de guerra eletrônica, armas supersônicas e mecanismos de defesa contra elas. Comandante do Exército Britânico alerta: Reino Unido deve dobrar sua letalidade militar ou estar preparado para a guerra em 2027 frente às ameaças globais crescentes. General C. Holly Walker afirma que o Ocidente enfrenta um eixo de tumulto com ameaças crescentes da Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, exigindo uma resposta militar robusta e inovadora. O novo chefe do Exército Britânico, o General C. Holly Walker, emitiu um alerta contundente: o Reino Unido precisa estar preparado para uma guerra dentro de 3 anos e dobrar a letalidade de suas forças armadas, considerando as ameaças simultâneas de Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Em um comunicado à imprensa, Walker destacou que o Ocidente enfrenta um eixo de tumulto com ambições militares crescentes e que um conflito envolvendo uma dessas nações poderia desencadear uma detonação significativa em outro teatro de operações. Walker ressaltou a necessidade de o Reino Unido e seus aliados estarem prontos para deter ou lutar uma guerra em 3 anos. Baseando-se em julgamentos rigorosos sobre a hostilidade da China em relação a Taiwan, as ambições nucleares do Irã, a militarização da Rússia, evidenciado pela invasão da Ucrânia, o general mencionou avaliações dos Estados Unidos indicando que o presidente chinês Xi Jinping ordenou que o exército do país estivesse preparado para invadir Taiwan em 2027, além de preocupações de que o Irã possa romper o acordo nuclear que visa impedir o desenvolvimento de armas atômicas.
Em um discurso subsequente, Walker delineou sua ambição ousada de dobrar o poder de combate do exército britânico em 3 anos e triplicá-lo até o final da década, não por meio de recursos adicionais, mas utilizando tecnologia e técnicas desenvolvidas nos campos de batalha da Ucrânia, com drones e inteligência artificial. Ele argumentou que a interdependência crescente entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, exemplificada no conflito ucraniano, onde Irã e Coreia do Norte fornecem armas e a China componentes para apoiar o esforço militar de Moscou, torna a gestão de crises envolvendo qualquer um desses atores extremamente complexa. Walker enfatizou que não estamos em um caminho inexorável para a guerra, mas sublinhou a urgência de restaurar um poder militar credível para garantir a sua ação, especialmente em um momento em que o governo trabalhista iniciou uma revisão estratégica de defesa após as eleições. Sir George Robertson, ex-secretário-geral da OTAN, também alertou recentemente sobre o quarteto mortal composto por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, sugerindo que a ideia de colaboração crescente entre esses países é amplamente compartilhada no círculo de segurança. Os comentários de Walker. Surge um momento em que o exército britânico está no menor tamanho dos últimos 300 anos, tendo doado tanques, mísseis, artilharia e grandes quantidades de munições para a Ucrânia, embora o governo trabalhista tenha concordado em aumentar os gastos com defesa dos atuais 2,32% do PIB, 64,6 bilhões para 2,5% do PIB. Ainda não há um cronograma definido. Ministros querem revisar as finanças do país antes de decidir sobre o possivelmente, enquanto os conservadores anteriormente se comprometeram a alcançar essa meta até 2030. Embora Walker não tenha pedido imediatamente mais fundos, seu superior, o almirante C. Tony Radakin, chefe do Estado-Maior de Defesa, afirmou que o exército britânico poderia justificar investimentos extras se sua eficácia melhorasse. Radakin destacou que a política responde a razões positivas para investir e argumentou que, quanto mais a ambição cresce, mais o exército poderia justificar um caso para um exército mais forte e mais capaz. Haddad não pediu um retorno ao serviço nacional, uma promessa surpresa feita pelos conservadores derrotados nas eleições, e afirmou que a segurança nacional do Reino Unido não depende de um exército ampliado por jovens recrutas. Ele comparou a situação britânica com a da Polônia, que está dobrando o tamanho do seu exército, e dos estados bálticos e nórdicos, que estão discutindo a resiliência em massa e o recrutamento devido à proximidade com a Rússia. Por fim, Walker expressou preocupação de que os britânicos não pareçam tão dispostos a lutar por seu país quanto aqueles mais a leste, na Europa. O problema é que não pensamos que temos um problema, concluiu. O OTAN desafia a China. Descubra os impactos e detalhes deste acontecimento que pode mudar a paz mundial. China apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia? Pergunta. Veja como a OTAN reage às consequências para a segurança global. Espera-se que os líderes da OTAN chamem a atenção da China por seu apoio à máquina de guerra russa em sua cúpula em Washington. No entanto, estão divididos sobre sua abordagem à região do Indo-Pacífico. Em sua cúpula na capital dos Estados Unidos, Washington, os líderes da OTAN não apenas aprovaram um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, mas também falaram de maneira firme com a China. Em uma entrevista com meios de comunicação americanos antes da cúpula, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, descreveu a China como o principal facilitador da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse a DW Bischnelder, em uma reunião de ministros das relações exteriores em Praga, em maio, que o apoio da China faz uma grande diferença no campo de batalha neste momento. Ele acrescentou que o fato de que a China pretende buscar melhores relações com os países da Europa, ao mesmo tempo alimentar a maior ameaça à segurança da Europa, não faz sentido. Pequim negou repetidamente ter fornecido armas a Moscou. No entanto, a aliança acusou a China de fortalecer a máquina de guerra da Rússia, fornecendo-lhes componentes críticos. De acordo com a avaliação dos Estados Unidos, a China é o principal fornecedor de ferramentas para maquinário microeletrônico e nitrocelulose, fundamental para fabricar munições e hélices de mísseis.
e outros itens de uso dual que Moscou utiliza para fortalecer sua base industrial de defesa. Os países da OTAN consideram que o comportamento da China durante a guerra na Ucrânia é uma prova de que a Europa não pode se dar ao luxo de ignorar o desafio que Pequim representa. Segundo um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a aliança está agora focada como leis na relação entre a Rússia e a China. Esta é uma grande mudança para uma organização que tradicionalmente se concentrou na segurança na área transatlântica. A China não apareceu em um documento público de alto nível da OTAN até o final de 2019. Apenas em seu último conceito estratégico acordado em Madrid em 2022, a aliança descreve as ambições de Pequim como um desafio à sua segurança. Há uma mudança, disse a D.W. Listlod Odegaard, pesquisador do conservador Instituto Hudson de Washington. Essa mudança começou durante o governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e decolou na Europa, lembrando. Odegaard aponta que os Estados Unidos consideraram por muito tempo a China como a principal ameaça aos seus interesses de segurança, mas eles convenceram a Europa e pressionaram os europeus a ver que a China também é um problema para eles e para todo o sistema de aliança. Os Estados Unidos explicam. Muitos na Europa parecem reconhecer agora que os aliados dos Estados Unidos na Ásia e na Europa enfrentam alguns dos mesmos desafios, e à medida que a Rússia e a China cooperam, é necessário refletir esta cooperação, fortalecendo a cooperação europeia com os parceiros asiáticos, acrescenta Odegaard. Diante de uma China mais assertiva e agressiva, alguns países da Ásia também parecem estar convencidos da necessidade de uma maior cooperação. Quando o primeiro-ministro do Japão participou de uma sessão no Congresso dos Estados Unidos em abril deste ano, ele se referiu à invasão russa da Ucrânia. A Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã, disse Fumio Kishida aos legisladores americanos. Em junho, um assessor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chang Ho-jin, disse aos jornalistas que Seul revisará a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia após os líderes da Coreia do Norte e da Rússia assinarem um pacto comprometendo sua defesa mútua em caso de guerra. A OTAN tem colaborado com parceiros no Indo-Pacífico desde o início dos anos 2000, mas a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os desafios de segurança colocados pela China levarão a um compromisso mais profundo. A aliança considera esses países que compartilham uma região com a China e trazem novos conhecimentos como parceiros no esforço para conter as tentativas da China e da Rússia de desafiar a ordem global baseada em regras. Líderes do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia foram convidados a participar da reunião em Washington. Esta será a terceira cúpula com sua participação. Antes da reunião, o chefe da OTAN, Stoltenberg, disse que a aliança e seus parceiros no Indo-Pacífico aproveitarão nossa cooperação prática com projetos emblemáticos na Ucrânia, cibernética e novas tecnologias. Também querem trabalhar mais estritamente a produção industrial de defesa. Mas, além disso, os Estados-membros da OTAN estão divididos sobre sua abordagem à região do Indo-Pacífico. No ano passado, a França bloqueou um plano da OTAN para abrir um escritório de ligação em Tóquio, insistindo que a aliança se limita geograficamente ao Atlântico Norte. A Alemanha reconhece a importância da região em geral. Berlim, no entanto, ainda considera a China, apesar de suas políticas cada vez mais decididas, como parceiro essencial para enfrentar os desafios globais. Além disso, alguns especialistas dizem que a participação da OTAN no Indo-Pacífico não seria bem vista por todos. Essa é uma região muito volátil, mas, por enquanto, não há guerras em andamento, indica Shada Islam, assessor independente da União Europeia em Bruxelas. A maioria dos países com os quais falo, seja Indonésia, Malásia e até mesmo a Índia, não querem que potências estrangeiras venham à região e talvez piorem as coisas, assegura Islam. Ex-oficial militar da Ucrânia explica o motivo de crescente fuga de ucranianos do país. O cada vez maior número de cidadãos ucranianos que deixam o país é explicado pelas imagens que eles conseguem ver sobre os que são enviados para a fronte, aponta o tenente-coronel. A adoção da lei sobre o fortalecimento da mobilização da Ucrânia fez com que o número de desertores que deixam ilegalmente seu território aumentasse significativamente, contou um ex-tenente-coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. O melhor resultado, a entrada em vigor da lei é resumido pelas imagens das ruas das cidades ucranianas. Essa é a confirmação mais clara de que tudo está muito, muito ruim com a mobilização, disse Vassily Prozorov, em referência a imagens que funcionários
de centros territoriais de recrutamento, como são chamados os escritórios de recrutamento militar na Ucrânia, apoiam pessoas nas ruas conforme a lei. Todos os homens em idade de alistamento militar tiveram que atualizar até quinta-feira seus dados nos centros territoriais de recrutamento locais. As pessoas que realmente têm adiamentos de ferro foram para os centros territoriais de recrutamento. Há médicos, por exemplo, alguns funcionários do governo, trabalhadores de circo, porque, de acordo com essa lei, se você não tiver atualizado seus dados, terá muitos problemas no dia a dia, na vida comum, nos bancos, nos carros, em alguns movimentos online das autoridades. Nada funcionará se você não tiver atualizado seus dados no Centro Territorial de Recrutamento, explicou Prozorov. O ex-tenente-coronel do SBU acredita que, com a adoção da nova lei, os cidadãos ucranianos entenderam que essa é a última chamada para eles e que não será mais possível ficar de braços cruzados, então eles decidem deixar o país ilegalmente. A maioria da população ucraniana acreditou seriamente até o último momento que estava ganhando só mais um pouco, mais um mês e pronto. Mas agora, com a adoção dessa lei, com o número crescente de mortos e feridos, as pessoas entendem que nem tudo está bem no fronte. E talvez seja a hora de pular para fora desse país. O fluxo de fugitivos também aumentou, explicou Prozorov. Valizy Prozorov afirmou que se deparou com dados de representantes do serviço fronteiriço ucraniano de que várias centenas de pessoas deixaram legalmente o território da Ucrânia a cada dia. Porque as pessoas estão com medo e não querem ir para o fronte, sabendo o que é o fim. Não há como regressar, disse ele. Mídia britânica lista quais são as enormes lacunas na defesa da OTAN em uma eventual guerra na Europa. O conflito na Ucrânia e a iminente eleição presidencial dos Estados Unidos dominará a cúpula da OTAN em Washington neste mês. Mas nos bastidores, os planejadores da aliança militar têm se concentrado em avaliar o enorme custo que terá para consertar as defesas precárias da Europa, escreveu Reuters. Em 2023, os líderes da OTAN concordaram com planos para alavancar a maior revisão feita em 3 décadas de suas capacidades de defesa. Nos bastidores, as autoridades têm se debruçado sobre os requisitos mínimos de defesa para atingir esses planos, que foram enviados aos governos nacionais nas últimas semanas. A agência britânica conta que entrevistou 12 autoridades militares e civis na Europa sobre os planos confidenciais, que descreveram 6 áreas que a aliança de 32 nações identificou como as mais urgentes a serem abordadas por sua precariedade. Alguns dos pontos elencados pelos entrevistados foram escassez de defesa aérea, mísseis de longo alcance, número de tropas, munição, problemas logísticos e falta de comunicação digitais seguras no campo de batalha. A OTAN está em seu estágio de alerta mais alto desde a Guerra Fria, com suas autoridades mais pessimistas, incluindo o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, alertando que um ataque russo em suas fronteiras pode acontecer dentro de 5 anos, escreve a agência. A Reuters relatou que os planejadores da aliança acreditam que serão necessárias entre 35 e 50 brigadas extras para resistir a um ataque russo. Uma brigada engloba de 3.000 a 7.000 tropas, o que significaria algo entre 105.000 e 350.000 soldados. Berlim precisará quadruplicar suas defesas aéreas, não apenas um número de baterias patriotas, mas também sistemas de menor alcance, para proteger bases, portos e mais de 100.000 soldados que devem cruzar o país em direção ao flanco oriental em caso de tensões severas ou uma guerra, disse uma fonte de segurança Reuters. Isso significa, por exemplo, que a Alemanha precisará de 3 a 5 brigadas extras ou de 20.000 a 30.000 tropas de combates adicionais, disse a fonte. A Alemanha tinha 36 unidades de defesa aérea patriótica quando era o estado da linha de frente da OTAN durante a Guerra Fria. E mesmo assim dependia de apoio dos aliados. Hoje as forças alemãs estão reduzidas a 9 unidades patrióticas após doar 3 para a Ucrânia. O custo será considerável. Berlim acaba de encomendar 4 unidades patrióticas a um preço de 1,35 bilhão. No entanto, o governo alemão está planejando reduzir pela metade sua ajuda militar para a Ucrânia em 2025. Berlim enviou disse, espera que Kiev consiga atender a maior parte dos necessários militares com os 50 bilhões em empréstimos dos rendimentos de ativos russos congelados. Na terça-feira, o Kremlin classificou novamente como roubo o plano da União Europeia de usar os juros obtidos com ativos russos congelados, afirmando que tomará medidas legais contra qualquer pessoa envolvida na decisão. Ao mesmo tempo, os planejadores de logística Ao mesmo tempo,
Os planejadores de logísticas da aliança estão trabalhando arduamente para descobrir como transportar alimentos, combustível e água para as tropas ao longo de uma linha de suprimentos, disse aos funcionários da OTAN. Com o segundo funcionário, ressaltando que um fluxo reverso de soldados feridos e prisioneiros de guerra também terá de ser organizado. Eles estão desenvolvendo os mapas em detalhes granulares com os aliados, disse a autoridade, certificando-se, por exemplo, de que as pontes sejam resistentes o suficiente para suportar cargas militares pesadas. Outra fonte de planejamento militar esboçou um cenário em que as forças inimigas poderiam ter como alvo a base aérea dos Estados Unidos em Ramstein, no sudoeste da Alemanha, ou portos no Mar do Norte como Bremerhaven, por onde as forças da OTAN viajariam a caminho da Polônia. Como eu protejo essas massas para que elas não se tornem alvos valiosos? Pergunta, disse a fonte. Caso contrário, eles serão os primeiros e os últimos norte-americanos a se deslocarem para cá. Enquanto dezenas de milhares de tropas da OTAN e da União Soviética se enfrentaram diretamente ao longo da fronteira interna da Alemanha durante a Guerra Fria, a mobilização de tropas agora levará mais tempo, já que a linha de frente de qualquer conflito provavelmente estará mais a leste até 60 dias, incluindo o tempo para obter uma decisão política, de acordo com o primeiro planejador militar. A Europa, escreve a Reuters, não tem capacidade ferroviária suficiente para transportar tanques e as bitolas ferroviárias variam entre a Alemanha e os antigos estados bálticos e soviéticos, o que significa que armas e equipamentos teriam de ser carregados em trens diferentes. O primeiro oficial de planejamento da OTAN também disse que as defesas cibernéticas precisam ser fortalecidas para proteger de um ataque de hackers que poderiam afetar possivelmente implementações, por exemplo, na Polônia, o que poderia bloquear desvios ferroviários e interromper os movimentos de tropas para o leste. Além de todos os pontos elencados anteriormente, os planejadores fizeram fortes considerações sobre a disputa presidencial dos Estados Unidos, a qual levantou o aspecto de que o poder preeminente da OTAN pode ser liderado por um homem crítico da aliança, o ex-presidente Donald Trump, que acusou os parceiros europeus de tirarem vantagem do apoio militar dos Estados Unidos. Precisamos reconhecer que, para os Estados Unidos da América, qualquer que seja o resultado da eleição presidencial, a prioridade mudará cada vez mais para o Indo-Pacífico, de modo que as nações europeias da OTAN devem fazer mais do trabalho pesado, disse o secretário de Estado para a Defesa, John Hurley, à margem da cúpula. Em resposta às perguntas da Reuters, um funcionário da OTAN disse que os líderes da aliança concordaram em Washington que, em muitos casos, gastos além de 2% do PIB seriam necessários para remediar déficits. Ele observou que 23 membros agora atendem ao requisito mínimo de 2% do PIB ou o excedem. Independentemente do resultado das eleições dos Estados Unidos, os aliados europeus precisarão continuar a aumentar suas capacidades de defesa e prontidão das forças e estoques de munição, disse funcionário à mídia. Os Estados Unidos são de longe o maior contribuinte para as operações da OTAN. De acordo com os estimativos publicados em junho, Washington gastará 967,7 bilhões em defesa de 2024, cerca de 10 vezes mais do que a Alemanha, o segundo maior país gastador, com 97,7 bilhões. As despesas militares totais da OTAN para 2024 são estimadas em 1,47 trilhão. A Rússia começou sua operação na Ucrânia em fevereiro de 2022. A ação foi fortemente condenada pelos Estados Unidos e pela Europa e fez com que Moscou recebesse uma série de sanções e ações hostis por parte de diversos líderes ocidentais. No entanto, é preciso voltar ao passado e entender que muito o que motivou a Rússia a realizar a operação é por ter assistido sistematicamente à expansão da aliança militar perto de suas fronteiras. No dia 12 de março deste ano, se marcou o 25º aniversário do início da ampliação da OTAN para o leste europeu, ocorrido em 1999, movimento esse que até agora não parou. Nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2024, o conselheiro do Kremlin para assuntos navais, Nikolai Patrushev, disse que Washington e seus aliados da OTAN estão aumentando sua presença militar perto das águas russas, acrescentando que Moscou deve fortalecer a sua marinha para enfrentar ameaças crescentes.
Indústria de Israel cumpriu ordem alemã Aaron 3 em meio à guerra em Gaza. A Israel Aerospace Industries, fabricante do futuro sistema antimísseis de longo alcance da Alemanha, aumentou os turnos e contratou mais trabalhadores para cumprir o prazo de instalação na Alemanha no próximo ano, disse um executivo da empresa. O esforço extra segue a lógica nacional de equipar as forças de defesa de Israel com prioridade, ao mesmo tempo que mantém as ordens internacionais no caminho certo, disse Shai Gal, vice-presidente das relações externas, ao Defense News. No Farney Borenstein Air Show nos arredores de Londres. Podemos lidar com isso e também manter os outros negócios funcionando dentro do prazo, disse ele. Acho que os últimos quase 10 meses provaram que podemos fazer isso. A guerra Israel-Hamas começou em 7 de outubro, quando militantes do Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel, matando mais de 1.100 civis e forças de segurança, ao mesmo tempo que fizeram reféns, incluindo crianças. Na sequência do ataque, o governo de Benjamin Netanyahu enfrentou crises internacionais crescentes pelas suas táticas pesadas que levaram às baixas palestinas e tentativas de destruição extensa na faixa de Gaza. As origens do acordo Aaron 3 para a Alemanha precedem a eclosão da guerra. Os legisladores em Berlim aprovaram o financiamento em junho de 2023, seguindo de uma declaração entre os ministérios da defesa de ambos os países em setembro para usar o projeto de defesa antimísseis como trampolim para uma cooperação mais profunda. A Alemanha será o primeiro país, além de Israel, a implementar o sistema. O acordo, que custa cerca de 4 bilhões, inclui lançadores, interceptadores e o radar Green Pine, fabricado pela Elta Systems, subsidiária da Israel Indústria de Defesa, disse Gal. O braço alemão da MBDA também está envolvido fabricando alguns componentes da Alemanha, acrescentou. O exército israelense ganharam com sucesso o sistema de longo alcance para interceptar mísseis balísticos disparados pelos rebeldes Houthis no Iêmen. Berlim quer usar o Aaron 3 para proteger mais do que apenas o território alemão. Os responsáveis pela defesa não foram considerados como uma importante contribuição para a defesa antimíssil da OTAN através de seu elemento europeu, centrado na aquisição da iniciativa europeia Sky Shadow. O sistema tem um alcance de 2.400 milhas, quase 1.500 milhas, interceptando mísseis fora da atmosfera em uma altitude de até 100 milhas. Segundo o Ministério da Defesa alemão, a primeira instalação será colocada na base aérea de Rosdorf, no leste da Alemanha, em 2025, disse o Ministério no comunicado em novembro de 2023, mas os dois virão até 2030. Segundo a tecnologia Gal, a exigência alemã de ter o Aaron 3 equipado com a OTAN Link 16, que fornece conectividade de dados protegida entre meios militares, está resolvida. Antes do acordo, a perspectiva de comprar um fornecedor não pertencente à OTAN levou a questões de compatibilidade entre especialistas e autoridades de defesa alemãs. A doutrina de defesa antimíssil de Israel estabelece que se o Aaron 3 errar o seu alvo da atmosfera, as forças dispararão interceptadores Aaron 2 contra a ameaça que se aproxima para derrubá-lo, disse. A Alemanha também não está comprando um antigo Aaron 2 para esse fim, mas o país tem outros sistemas para o trabalho, disse ele ao Defense News. Suécia pretende preencher uma lacuna nos planos especiais da OTAN. A Suécia procura estabelecer-se como um interveniente-chave no domínio espacial internacional em virtude de sua posição geoestratégica no norte e através do aumento das capacidades de investigação e desenvolvimento. No início deste mês, o governo sueco adotou a primeira estratégia espacial de defesa e segurança do país, que procura fazer de Estocolmo um centro espacial para os aliados. Podemos ser os novos no bloco da OTAN, mas temos feito pesquisas espaciais há várias décadas na Suécia. Agora perguntamos que vazio podemos preencher na aliança no domínio espacial, disse o coronel Ella Carlsson, chefe espacial da Suécia, disse aos repórteres.
O norte da Suécia abriga o Centro Espacial Esrange, o primeiro espaço-porto orbital europeu continental. O centro serviu, em parte, como plataforma de lançamento para sondagem de foguetes e realizou pesquisa e teste de motores e combustível de foguetes. Em maio, a Corporação Espacial Sueca anunciou que assinou um acordo com a empresa sul-coreana de foguetes Parij Aerospace para começar a lançar satélites em conjunto a partir do Ártico em 2025. De acordo com o comunicado de imprensa da Parij, o micro-lançador Blue Whale 1 da empresa será o primeiro foguete orbital lançado de Esrange. Embora o espaço-porto tenha anteriormente concentrado as suas capacidades de lançamento de satélite em fins civis, a sua presidente executiva, Charlotte Sand, disse recentemente que a instalação provavelmente será utilizada para lançamentos militares no futuro. Outro pilar fundamental da estratégia espacial sueca será a criação do portfólio de capacidades e serviços relacionados com o espaço, em linha com o conceito de defesa total e preparação para a crise do país. Cass observou que no ano passado a administração sueca de materiais de defesa adquiriu radares de longo alcance Smart L da Thales, que permite aos militares detectar ameaças a um alcance de até 2.000 km, de acordo com o site do fornecedor. Podemos usar o espaço como parte da solução para encontrar, detectar e atingir alvos ou ameaças com parceiros, disse ela, acrescentando que na busca da Suécia por novos sensores, o país também está cooperando com a Holanda, que também possui o radar Smart L para avaliar outros casos de uso. A Força Aérea Sueca assinou adicionalmente um acordo de partilha de consciência situacional espacial com o Comando Espacial dos Estados Unidos em 2022, com o país escandinavo participando mais recentemente no Exercício Espacial Global Sentinel, liderado pelos Estados Unidos em fevereiro. Inglaterra assina contrato de 227 milhões com a Thales para novos mísseis Martlet. O Ministério da Defesa britânico assinou um contrato com a Thales UK para adquirir mísseis Martlet para reabastecer os estoques do país depois de doar centenas deles à Ucrânia. A UK Defense Equipment Support, braço de compra do Ministério da Defesa, anunciou o novo pedido, avaliado em 227 milhões à margem da Farnborough International Aeroshow. Os mísseis multifuncionais leves equiparão as Forças Armadas do Reino Unido e esperamos que as entregas comecem em 2027, disse Maria Eigler, ministro de Compras e Indústria de Defesa, aos repórteres. Ela se recusou a fornecer o número exato de mísseis encomendados devido à sensibilidade em torno da revelação de informações sobre os estoques de munições britânicos. Os mísseis Martlet foram utilizados tanto nas linhas de frente ucranianas como em operações realizadas pela Marinha Britânica no Mar Vermelho. De acordo com o comunicado da empresa, o Reino Unido já apresentou centenas deles à Ucrânia. Os mísseis fornecidos por Londres deram uma contribuição significativa em termos de capacidade da Ucrânia de defender a sua pátria, disse Andy Start, CEO da DES, aos jornalistas. Foi relatado anteriormente que eles foram usados pelos militares ucranianos contra os drones kamikaze russos Shahed em um ataque contra a capital no ano passado. Cada um pesa 13 quilos e pode defender contra ameaças aéreas como drones e helicópteros, bem como alvos marítimos em função ar-navio. Em 2021, essas munições foram disparadas pela primeira vez de um helicóptero Wildcat na Baía de Bengala, nas partes nordeste do Oceano Índico, durante a implantação do Carrier Strike Group da Marinha Real. Mais recentemente foram utilizadas em missões marítimas na Operação Prosperity Guardian para ajudar a proteger navios comerciais de ataques realizados pelos rebeldes Houthi e apoiados pelo Irã no Mar Vermelho. Isso faz parte do compromisso do Reino Unido de continuar a investir no míssil e manter a produção, bem como na nossa estratégia mais ampla de munições, disse Start.
comandante-chefe da Ucrânia reconhece superioridade aérea russa e questiona a eficácia do F-16. O comandante-chefe ucraniano Alexander Syrskyi se queixou da superioridade aérea russa e admitiu que havia limites para os caças F-16. Há muito prometidos poderiam alcançar no campo de batalha, informou a mídia britânica nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2024. Syrskyi disse em entrevista ao The Guardian que a Rússia tinha aviação superior e defesas antiaéreas muito fortes. Por causa disso, a Ucrânia foi forçada a depender mais de veículos aéreos não tripulados. O general explicou que os caças F-16 só poderiam ser usados a 40 km ou mais longe da linha de frente devido ao risco de serem abatidos. No dia 10 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o primeiro lote de caças F-16 seria entregue à Ucrânia no verão. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou aos Estados Unidos e sobre aliados da OTAN que Moscou via a presença de caças F-16 com capacidade nuclear na Ucrânia como uma ameaça nuclear. Syrskyi também disse que a mobilização era necessária para criar reservas necessárias e exigir que aqueles que evitavam o alistamento obrigatório se juntassem aos militares para cumprir o seu dever constitucional. A lei marcial foi introduzida na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. No dia seguinte, o então presidente ucraniano, hoje sem mandato, Vladimir Zelensky, assinou um decreto sobre a mobilização geral. A lei marcial e a mobilização foram prorrogadas repetidamente desde então. Segundo a lei marcial, homens em idade de entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia. Brasil revela planos de aderir à iniciativa de Cinturão em Rota da China após anos de rejeição. Após anos de relutância, o Brasil finalmente anunciou seu plano de se unir à ambiciosa iniciativa do Cinturão em Rota da China. Trata-se sobretudo de uma mudança significativa na política externa do país que promete reverberar no cenário global. Esta decisão, que vem após uma série de negociações e reavaliações, marca uma nova fase das relações entre Brasília e Pequim. Historicamente, o Brasil sempre manteve uma postura cautelosa em relação à rota da seda da China. O Cinturão em Rota da China é uma vasta rede de projetos de infraestrutura que visa conectar principalmente a Ásia, a Europa e a África através de uma série de corredores comerciais terrestres e marítimos. No entanto, recentes desenvolvimentos econômicos e geopolíticos catalisaram uma reconsideração dessa postura. A adesão ao Cinturão em Rota sinaliza o reconhecimento por parte do Brasil, sobretudo das vantagens de estratégia econômica oferecidas pela integração a esta rede global. Em junho, José Guimarães, líder do Partido Governista do Parlamento Brasileiro, insinuou no X que o vice-presidente Geraldo Alckmin estava prestes a finalizar a admissão do Brasil à iniciativa durante a visita a Pequim. Entretanto, Alckmin, que presidiu uma cúpula da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível para Consulta e Cooperação ao lado do vice-presidente chinês Hang Zheng, posteriormente negou essas reportagens, afirmando que o tópico estaria na pauta de discussão, sem confirmação de uma adesão iminente. A inclusão do Brasil no Cinturão em Rota da China pode trazer benefícios substanciais, incluindo investimentos significativos, principalmente em infraestrutura. Além disso, espera-se um fortalecimento das relações comerciais com a China. Atualmente, a maior parceira comercial do Brasil. Espera-se que esses projetos relacionados ao Cinturão em Rota no Brasil abranjam uma ampla gama de áreas, desde ferrovias e portos até energia renovável e tecnologia, impulsionando o crescimento econômico e criando novas oportunidades de emprego. Lula confirmou sua participação na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, a PEC, que acontecerá em novembro no Peru. A reunião contará também com a presença do líder chinês Xi Jinping, que participará da inauguração do novo porto de Xangai, um empreendimento financiado pela mesma iniciativa. O novo porto deve impulsionar o comércio entre a China e a América do Sul. Em uma declaração na última quinta-feira, Lula destacou a importância do evento. Esta é a primeira vez que o Brasil é convidado para a cúpula da PEC. Apesar da minha agenda lotada, decidi que irei, pois o Brasil busca se integrar ao mundo da China. O presidente brasileiro enfatizou a necessidade de explorar novas oportunidades comerciais no Pacífico. A decisão do Brasil de se unir ao Cinturão em Rota da China não passou despercebido no cenário internacional. Países ocidentais, particularmente os Estados Unidos, que têm expressado preocupações sobre a influência crescente da China na América Latina, estão monitorando de perto este desenvolvimento.
Internamente, o Brasil também enfrenta desafios como garantir que os projetos de infraestrutura sejam sustentáveis e benéficos a longo prazo para a população local.